Olá, amigos. Graças, bênçãos e paz para todos nós. Eu sou Joseli Amaral, estou falando aqui de Ubá, hoje, dia 12 de julho de 2020. Para aquelas pessoas que já se inscreveram no canal, fica aqui o meu agradecimento. E para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, se inscrevam. Eu estou sempre pedindo porque isso é bom, sabermos que tem pessoas que estão inscritas e que querem, junto comigo, compartilhar essa palavra. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. E antes de iniciar esse vídeo, eu quero deixar aqui os parabéns para vários companheiros meus de caminhada, irmãos de caminhada, de diversos movimentos e pastorais da nossa igreja, fizeram aniversário essa semana. Então fica aqui os meus parabéns. A gente fala os nomes, de repente pode esquecer de alguém, e isso pode trazer algum constrangimento. Então fica aqui os parabéns a todos aqueles que verdadeiramente são meus amigos, são companheiros de caminhada, e que Deus os cubra de graças e bênçãos e possam continuar sempre nessa caminhada de evangelizar, principalmente os ambientes onde nós estamos nele, onde nós estamos inseridos, ok? Então vamos ver hoje o que a palavra de Deus está falando para nós. Hoje o evangelho é de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: Por que fala o povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho.
A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem a raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como nós podemos perceber, o evangelho ele já é autoexplicativo. Jesus, digamos assim, ele nos deu essa colher de chá, né? Ele já falou a parábola e já explicou a parábola para nós. Aí fica só aquele questionamento. Que tipo de terreno que eu sou? Que tipo de terreno que eu tenho em mim, no meu coração, na minha mente, em que eu escuto a palavra e eu vou dar frutos? Que tipo de semente? Mas eu vou me ater aqui a um pedacinho de um versículo interessante que às vezes podem fazer com que nós ficamos assim um pouco sem entender. Olha só, Jesus fala o seguinte, que aquele que tem lhe será dado ainda mais, e aquele que não tem lhe será tirado até aquilo que ele pensa que tem. Puxa vida, Jesus está sendo um pouco rude? Não. O que eu sempre falo, e repito e reitero, que Deus é justo. Muitas pessoas falam assim, Deus é muito bom, realmente Deus é bom, mas Ele é, acima de tudo, justo. No segmento desse Evangelho de Mateus, no capítulo 25, ele fala para nós sobre aquela parábola, aquela passagem, que aquele senhor saiu, foi viajar e entregou a um 5 talentos, a outro 2, e a outro entregou 1 talento. E disse o seguinte, entregou de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, Deus nos ama incondicional, mas Ele sabe perfeitamente da capacidade de cada um. Então nós não somos iguais, as pessoas são diferentes. Partimos desse princípio. Alguém às vezes vira e fala assim, nós somos iguais, todos somos iguais para Deus. Somos iguais no amor, mas na capacidade, cada um tem uma, e Deus sabe disso. Portanto, Jesus conta, né, que esse senhor, esse proprietário, entregou a cada um os talentos de acordo com a sua capacidade. E o Evangelho diz o seguinte, que quando ele voltou dessa viagem, ele foi prestar conta com essas pessoas a quem ele entregou esses talentos. O que recebeu 5 talentos, ele dobrou e entregou para o seu patrão. Olha, estão aqui os 5 que você me entregou e outros 5 que eu trabalhei e que eu consegui. O que recebeu 2, fez a mesma coisa. Entregou os 2 que havia recebido e ele dobrou, colocou mais 2. Aquele que recebeu 1 talento, virou e falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor é rigoroso, por isso eu enterrei o talento que o Senhor me deu. E está aqui de volta o seu talento. E a resposta desse senhor foi isso. Desse patrão foi o seguinte, empregado mau, preguiçoso, ruim de serviço, nós vamos fazer o seguinte, pega esse 1 talento que eu dei para você, alguém vai lá e pega, e entrega para aquele que está com 10. Porque aquele que tem será dado ainda mais. E aquele que não tem, lhe será tirado até mesmo aquilo que ele pensa que tem. Isso é muito forte.
Por quê? Porque isso faz com que nós reflitamos. Vem a parábola do semeador, que a semente foi colocada, e juntamente com isso, no meio da parábola, Jesus fala isso. Que a muito será dado, aquele que tem será dado mais. E ao que não tem, será tirado ainda aquilo que ele pensa que tem. Por quê, meus amigos? O evangelho são para pessoas corajosas. Nós não podemos querer colocar o mundo, o evangelho de acordo com o mundo. É diferente. Nós temos que colocar o mundo de acordo com o evangelho. O evangelho está aqui para nos instruir, para nos dar o norte. A palavra de Deus é para isso. Então, se na minha mente eu escuto a palavra, ela vem no meu coração, ela não pode ficar somente na mente e no coração. Ela tem que ir para as mãos, ela tem que ir para as pernas, para os pés. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que imitar Jesus na compaixão. Compaixão não é ter dó. Compaixão é você ver o sofrimento e fazer algo. Momento algum da palavra, nós podemos ver que Jesus teve dó das pessoas. Jesus tinha compaixão, porque ele via o sofrimento do povo e fazia algo para eles. E nós, quando nós enxergamos o sofrimento das pessoas, quando nós percebemos que as pessoas estão necessitadas, o que eu estou fazendo? Eu estou guardando isso só para mim, na minha mente, no meu coração? Ou estou procurando fazer algo a mais? Porque com certeza, cada um de nós vai prestar conta. Qual dia? Eu não sei. Só Deus é que sabe. Eu acho que vai ser muito melhor, né? Quando nós chegarmos perante Deus e Ele nos questionar, o que você fez? Hora nenhuma Deus vai me perguntar, o que você juntou? O que você tem? Não. O que você fez? O que você fez para facilitar a vida do outro? O que você fez para fazer com que muitas pessoas também conquistassem o céu, a eternidade? Eu te dei talentos, eu te dei capacidade. O que você fez com isso que eu te dei? Eu joguei a semente. Dei capacidade na sua mente e no seu coração. E você fez o que com isso? Você produziu ou você enterrou? Então cabe essa reflexão para nós hoje. Como está meu coração? Ele está aquele coração para produzir mais? Cada vez mais? Ou simplesmente guardar, enterrar e não fazer mais nada? Então, meus queridos irmãos, fica aqui essa mensagem de otimismo. Temos capacidade, sim, cada um dentro da sua capacidade. E nós podemos, sim, que seja a menor coisa, que seja um, mas produzir. Que seja dois, produzir. O que não pode é guardar aquilo e não fazer nada. Porque com certeza vai acontecer conosco o que aconteceu com essa pessoa que recebeu um só e não fez nada. Ok? Fica aqui o meu abraço, uma ótima semana para todos nós e que Deus continue nos abençoando e derramando graças e bênçãos em nossas vidas. Fiquem com Deus.